Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aqui presentes. Tem alguém aqui no grupo de líderes da Igreja Messejana? Quem está no grupo de líderes, né, pôde ali acompanhar ali o meu drama, né, a luta que eu estou passando. Essa pode ser a última noite que eu esteja aqui pregando na Igreja de São Bernardo, eu não sei, tudo está nas mãos de Deus. Mas escolhi esse hino, eles pronto, porque aqueles que conhecem o meu testemunho aqui sabem que um dia eu fui um dependente químico e que pela graça e misericórdia de Deus eu pude sair daquela vida. E quando foi para eu sair daquela situação, eu fiz um voto com Deus e eu disse assim: Senhor, se Tu me tirar dessa situação e mudar o quadro da minha vida, o resto de anos que Tu me der sobre esta terra será para pregar a Tua palavra para outras pessoas. Só que eu esqueci de combinar com Deus o local, sabe, de pregar. Então pode ser que seja aqui na Igreja de São Bernardo, pode ser dentro de um presídio, pode ser onde for. Mas se eu fiz um voto com Deus, eu tenho que cumpri-lo até o fim. Então o meu desejo, o meu pedido aqui é que os irmãos orem pela minha causa, mas que acima de tudo, que Deus desde já possa me preparar para enfrentar a situação que venha pela frente. O que eu quero é estar, como o hino diz, pronto para servir ao Senhor, aqui em Babilônia, onde o Senhor me colocar. E o desejo do meu coração é que cada um dos irmãos que está aqui nesse lugar possa também ser aperfeiçoado por esse mesmo Espírito, e que cada um de vocês esteja pronto para enfrentar os problemas e adversidades da vida, com a certeza e a fé no coração de que você tem um Deus maior e superior do que qualquer problema que ele venha. Somos fracos porque somos humanos e realmente muitas vezes nos abate, as situações que realmente nos abatem, mas não podemos perder a fé no Deus ao qual nós servimos. Eu já tinha preparado essa mensagem bem antes, né? Muito antes desse meu problema, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Por isso eu já convido desde já os irmãos a abrir a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu não vou fazer uma análise desse texto, mas ele servirá como ponto de partida para a nossa reflexão hoje. Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Irmãos, essa passagem para mim é uma das passagens bíblicas mais poderosas, mais esclarecedoras, mais confortadoras e mais motivadoras para a vida do cristão. Romanos capítulo 8, verso 1. Antes de ler, eu queria fazer uma breve oração com os irmãos para pedirmos a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Santo, santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, está aberta nesse momento. E nós sabemos, Senhor Deus, que é a Tua boca que irá falar agora aos nossos corações. Mas nós sabemos que tudo que vem de Ti é espiritual e nós somos carnais. Por isso nós precisamos do auxílio, da providência do Espírito Santo em nossa vida, para que a Tua palavra venha com clareza e entendimento na nossa mente e, acima de tudo, produzir fruto em nossos corações e em nossa vida. Por isso, derrama a porção do Teu Santo Espírito sobre todo o Teu povo aqui na Igreja de São Bernardo. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que segurança tremenda, irmãos. O texto aqui nos diz e nos dá a convicção de que em Cristo nós estamos salvos. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tendo isso em mente, eu faço uma pergunta. Não responda de forma precipitada, porque a nossa reflexão vai girar em torno dessa pergunta. Tendo a certeza de que, estando em Cristo, estamos salvos, de que em Cristo não há nenhuma condenação, a minha pergunta é:
Você tem segurança da sua salvação? Você tem confiança de que está salvo? Repito, não responda de forma precipitada nem para você mesmo, tá bom? Por um lado é fácil raciocinarmos assim, sim, claro, eu tenho a certeza porque a Bíblia diz que em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e é verdade. Por outro lado, surge uma dúvida. A dúvida não é se há salvação em Cristo, porque a palavra diz que há sim salvação em Cristo Jesus. A dúvida é, será que nós estamos o suficiente, entre aspas aqui, o suficiente em Cristo para termos a certeza da nossa salvação? Essa que é a dúvida. A dúvida não é se há salvação em Cristo, porque nós sabemos que há. Agora, será que eu e você, nós estamos realmente o suficiente em Cristo para ter certeza dessa salvação? Como saber se estamos salvos ou não? Nós somos especialistas em avaliar a salvação dos outros, viu? Olha aquele irmão ali, ó, aquela ali é para o céu. Ixi, esse aqui, coitado, nunca vai chegar no céu. Nós somos especialistas em avaliar a salvação dos outros. Mas o convite que eu faço a você nessa noite é que você, juntamente comigo, faça essa pergunta a si mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Por extensão, vem outra pergunta. Como eu posso avaliar a minha salvação? Como eu posso avaliar a mim mesmo, né? O que eu posso observar na minha vida, que haja ou não haja na minha vida, para que eu possa ter essa segurança que se estou salvo ou não? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem tem cartão de crédito aqui? Ou já usa? Pronto. Geralmente, quando a gente vai fazer uma transação no cartão de crédito, quando a gente liga, uma atendente muito educada, né, do outro lado da linha, pergunta. Primeira coisa que ela pergunta, o número do cartão. A gente dá. Segunda pergunta que ela faz é, o senhor é o titular do cartão? Né? E eu respondo, sim, sou eu. Aí eu fico me perguntando, e se fosse um ladrão? Também ia dizer que sim, né? Aí ela pergunta, posso fazer algumas perguntas para confirmar? E eu digo, claro. Aí ela pergunta, nome do pai, nome da mãe, endereço, data de nascimento, enfim, ela faz algumas perguntas, meio que perguntas surpresas, né? E a partir dessas perguntas ela vai avaliar se eu sou ou não o titular do cartão. Mas aí eu fico me perguntando, irmãos, e se fosse um ladrão que tivesse uma ficha com todas essas informações? E a mulher perguntasse, nome do pai, tal, telefone, tal, CPF, tal. Enganaria a mulher do outro lado ou não enganaria? Sim, enganaria. O que eu quero dizer com isso? É que, a partir das informações que eu dou, a pessoa que está do outro lado da linha, ela não vai ter plena certeza que eu sou o titular do cartão. Mas, no mínimo, ela vai ter, sabe o quê? Uma forte evidência que sou eu. Você está entendendo? Então, como você está salvo? Que elementos você pode usar para avaliar se você está salvo ou não? Eu diria que é muito difícil prescrever aqui uma receita para avaliar se você está salvo ou não, porque isso é muito subjetivo, é uma coisa individual e só Deus para ler o coração. Mas acontece que na Bíblia e no espírito de profecia, nós encontramos algumas evidências que se manifestam na vida da pessoa que está salva, você sabia? Existem algumas evidências que nós encontramos na Bíblia, no espírito de profecia, que se manifestam na vida da pessoa que está salva. Então, a partir dessas evidências, irmãos, nós podemos agora avaliar se nós a possuímos ou não, e termos uma resposta, no mínimo, convincente. Qual o meu objetivo a fazer essa reflexão? E o título da minha mensagem é Evidências da Salvação. O meu objetivo aqui é o seguinte,
Existe uma linha divisória muito tênue entre confiança em Deus e presunção. É uma linha muito tênue. Uma pessoa pode achar que está salva em Cristo, ter a confiança que está salva em Cristo, ter a segurança que está salva em Cristo, e essa segurança e essa confiança serem verdadeira e autêntica. Mas acontece que existe o grande risco de uma pessoa achar que está salva e não está. Você me entende? Que está salvo em Cristo. Esteja precisando do puxão de orelha e perceber que esse pensamento não esteja passando de um pensamento presunçoso na sua vida. Então, quais são as evidências da salvação? A minha lista aqui não tem o objetivo de ser uma lista completa, mas ela é bastante sugestiva, tá bom? Primeira evidência da salvação. A primeira evidência que uma pessoa está salva em Cristo é essa pessoa ter experimentado na vida aquilo que a Bíblia chama de um novo nascimento. Essa é a primeira evidência da salvação na vida de uma pessoa. Novo nascimento. Eu diria que esse é o primeiro passo para que uma pessoa possa ter acesso realmente à salvação. O próprio Jesus diz: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, falando a Nicodemos. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento, irmãos, é uma transformação radical operada por Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia usa várias metáforas para falar sobre essa transformação. A Bíblia usa a metáfora do novo nascimento, da qual nós estamos falando, mas também a Bíblia usa a metáfora do homem carnal, que é transformado no homem espiritual, que abandona a natureza carnal, que abraça a natureza espiritual, do coração de pedra transformado no coração de carne. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso é que simplesmente, irmãos, vou dizer para vocês, simplesmente ser simpático às coisas de Deus, ser amigo da igreja, desfrutar da comunhão dos irmãos, participar das atividades da igreja, tudo isso é muito importante e já é um grande passo para a vida pessoal, só que não é suficiente. A salvação, ela tem início quando você passa por um processo chamado de conversão, quando você passa pelo novo nascimento, por uma transformação radical, operada pelo Espírito Santo, onde os nossos pensamentos, as nossas vontades são levadas à obediência à vontade de Deus. Aí eu pergunto, você passou por essa experiência? Você já nasceu de novo? Essa é a primeira evidência da salvação. Segunda evidência da salvação, que decorre da primeira, né? Que é ter Cristo como centro da vida. Parece uma redundância falar isso, né? Ter Cristo como centro da vida. Essa é a segunda evidência. Existem pessoas que levam a vida cristã baseado em normas, em regras, em regulamentos, em atividades, mas você não vê e não se nota na vida dessa pessoa uma real experiência com Cristo. Você está entendendo? Ter Cristo como centro da vida é aquilo que a Bíblia diz. Quem tem o Filho, que é o Filho de Deus, tem o quê, irmãos? Tem a vida. 1 João 5,12. Ter Cristo como centro da vida, irmãos, é muito mais do que ter boa reputação, é mais do que comportamento, é mais do que legalismo. Ter Cristo como centro da vida é viver a vida em Cristo. É permitir que Jesus controle a sua vida, sua existência.
É se submeter seus projetos, seus planos, seus desejos à vontade de Cristo. Isso é perceber, quando você está começando a caminhada, quando você está começando a colocar um sonho em prática, um projeto, um plano, que não tem aprovação de Deus, e você voltar atrás. Você está entendendo? É permitir que Cristo controle sua vida em todos os aspectos. Na vida sentimental, na vida financeira, na vida moral, na vida espiritual. Ter Cristo como centro da vida é você passar a viver uma vida em total obediência à vontade de Cristo, mesmo que para isso você tenha que abrir mão de planos, de sonhos, de projetos, que a seu modo de vista seria muito bom para a sua vida, mas que é contrário à vontade de Deus. Você tem deixado que Cristo guie sua vida em todos os aspectos da sua vida? Ter Cristo como, ter um dia, irmãos, passado pelo novo nascimento, mas hoje viver uma vida independente de Cristo, é uma evidência de que você não está salvo. Porque ter Cristo como centro da vida é uma evidência da salvação. Terceira evidência da salvação: sentir um profundo interesse pela palavra de Deus. Uma pessoa que experimentou a salvação em Cristo é algo irresistível. Esse desejo, essa vontade de se alimentar da palavra de Deus. Um desejo de receber uma luz, né, uma orientação, uma revelação, uma palavra de conforto, de se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: desejai ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. É impossível, irmãos, a pessoa ter experimentado a experiência da salvação em sua vida e não sentir esse desejo, essa fome, essa vontade de se alimentar da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que está vivendo a experiência de quando você vai ler a Bíblia, não dá a menor vontade. Quando você lê, parece que você está lendo só por obrigação, não dá prazer, dá sono, dá preguiça. Se você está passando por essa experiência na sua vida, eu diria, comece a questionar seriamente se você está salvo ou não. Porque a pessoa que passou pela experiência da salvação, ela vai ter esse desejo, essa fome de se alimentar da palavra de Deus. Quarta evidência. A minha lista tem 8 itens, viu? Acabo já. Calma. Uma quarta evidência de uma pessoa que está salva em Cristo, depois de ter falado sobre o desejo da palavra de Deus, eu coloco agora quero falar sobre a experiência da oração. Uma pessoa que passou pelo novo nascimento, que tem Cristo como centro da vida, e que se alimenta da palavra de Deus, ela vai viver uma vida de oração. Essa pessoa vai viver uma vida de dependência da oração. Essa pessoa vai viver em constante ligação com Deus por meio da oração. Porque a oração, ela é um meio de comunicação entre nós e Deus. Então o raciocínio aqui é muito simples. Se você não tem uma vida de oração, você não tem comunicação com Deus. E se não há comunicação, não há relacionamento. E se não há relacionamento com Deus, não há religião. E se sua vida é uma vida, essa sua religião é uma religião sem oração, eu quero dizer para você que você está vivendo uma falsa religião. Uma pessoa que é fútil, negligente, preguiçosa na oração, essa pessoa não pode ser cristã. É impossível uma pessoa que foi alcançada pela salvação, que ela leve uma vida independente da oração. A oração, ela é a respiração da alma. É impossível uma pessoa viver uma vida sem ser uma vida de oração. Se você não tem vivido essa experiência, eu posso dizer, comece a questionar seriamente a sua salvação. Quinta evidência da salvação: possuir
uma experiência diária nas coisas de Deus. Possuir uma experiência diária nas coisas de Deus. Lucas 9:23 diz assim, Jesus diz, quem quiser vir após mim, como é que é o verso, irmão? A si mesmo. Como é o verso, irmãos? Quem quiser vir após mim, negue-se, a si mesmo se negue. O resto? Irmão, ninguém vai dizer o texto não hoje. Negue-se a si mesmo. Rapaz, ninguém vai dizer o verso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, faltou isso, irmãos, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. A cada dia, o que Jesus está dizendo com isso? Que a experiência com Deus é uma experiência diária. E a Bíblia está cheia de exemplos disso, que a experiência cristã com Deus, ela é diária, todos os dias. Veja, você dá um exemplo bíblico. Lembra quando Deus sustentou o povo no deserto, com maná? O que é que o povo tinha que fazer? Cada dia, um representante da família tinha que sair para recolher o maná, a quantidade suficiente para aquele dia. Porque se trouxesse mais do que para aquele dia, se guardasse, no dia que acontecia, apodrecia. E por que apodrecia? Porque o produto era de má qualidade? Não. Porque na sexta, no dia da preparação, colhia-se para a sexta e para o sábado, para que as pessoas não fossem no sábado colher o maná. E o que é que Deus está querendo nos ensinar aqui, para aquele povo e para nós nos dias de hoje? Que a experiência com Deus, irmãos, é uma experiência diária. Cada dia, todo dia temos que estar vivendo uma experiência com Deus. Temos que ter uma experiência com Deus. Uma experiência na oração, uma experiência de um momento de comunhão, uma experiência de um brilho, de uma reflexão, de uma revelação da palavra de Deus, uma experiência de entrega, uma experiência de confiança, enfim, uma experiência com Deus a cada dia, todos os dias na nossa vida. Será que você é o tipo daquele irmão que passa um dia, semana, meses, sem ter uma experiência real com Deus? Apesar de tudo, irmãos, se você não tem vivido essa experiência diária com Deus, eu diria, comece a questionar seriamente se você está salvo ou não. Essa é uma evidência da salvação, ter experiência diária nas coisas de Deus. Veja o que o Eliade diz em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 505. Cristão algum vive sua fé a menos que possua experiência diária nas coisas de Deus. Experiência diária com as coisas de Deus é uma das evidências da salvação. Sexta evidência da salvação. Eu disse que a minha lista tinha 8, então já está chegando, tenha calma. A sexta experiência é admitir a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, que é Deus, ele é o agente da divindade, irmãos, para transformar nossa vida, para nos dar discernimento espiritual, para mostrar o caminho que devemos andar. É o Espírito Santo que nos dá essa experiência diária na oração, na palavra. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos fortalece para termos vitória em nossas lutas, em nossas batalhas espirituais e diante da tentação e do pecado. Reconhecer e admitir a necessidade do Espírito Santo em nossa vida é uma das evidências da salvação. Uma pessoa salva em Cristo, ela vai ter um sentimento intenso e permanente dessa dependência do Espírito Santo. Não é nossa união com a igreja, irmãos, não é nossa origem, nossa reputação, virtudes ou qualquer outra coisa que nos ligam a Cristo, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele que forma os laços de união entre nós e Cristo. Você tem tido uma experiência com o Espírito? Você tem atendido a voz do Espírito Santo? Ou sua vida tem sido uma vida de constante luta
contra a voz do Espírito. Outra coisa que eu peço para você tomar cuidado, irmãos, é quando, muitas vezes, quando nós estamos desejando alguma coisa para a nossa vida, há pessoas que ficam dizendo assim: irmão, eu estou com um projeto aí, um plano, uma coisa aí, mas eu estou orando, eu estou esperando uma revelação do que o Espírito Santo me revele. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que o Espírito Santo ele se revela de várias formas, mas a principal forma do Espírito Santo se revelar é através da palavra. Não foi o Espírito que soprou a palavra para os profetas? Quem foi que inspirou os profetas a escrever a palavra de Deus? O Espírito Santo. Então, é muito perigoso você estar buscando ou desejando uma revelação para a sua vida que seja diferente daquele que já deu na palavra. Eu vou dar só um exemplo aqui, obrigado, irmão, de quando eu era líder lá da igreja de Sabiaguaba. Uma certa jovem veio falar para mim assim: irmão, quero que o senhor me dê um conselho. Fala, minha filha, pode ser. É porque tem um rapaz aí, é um rapaz muito bom, estuda comigo, é muito bom, muito educado, é gente maravilhosa, só que ele não quer saber da igreja, das coisas de Deus, mas aí eu estou orando para ver se Deus revela, né, se eu devo aceitar ou não o pedido de namoro dele. Vai que é coisa de Deus, irmãos. Aí eu olhei para ela: minha filha, você vai morrer orando, porque o Espírito já revelou na palavra: não entrais em julgo desigual com os infiéis. Eu falei para você está esperando que o Espírito lhe revele uma coisa diferente do que ele já revelou na palavra? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos desejando algo para nós, e estamos aqui buscando que o Espírito Santo revele de alguma forma, para que você tenha permissão, acesso a essa coisa. Muito cuidado, porque toda a revelação necessária para a nossa vida, irmãos, já foi dada pelo Espírito na sua palavra. Se você quer ter revelação, orientação para a sua palavra, a palavra de Deus, busque a orientação do Espírito na palavra de Deus, Espírito de profecia, e com certeza, quando você começar a caminhar por um caminho que não é um caminho da vontade de Deus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, porque você já inculcou na cabeça o que tem aqui, ó. E você vai começar a permitir o Espírito Santo, e você vai voltar atrás, seja o que for. Sétima evidência. Só uma pergunta: você tem permitido que o Espírito Santo guie sua vida? Se você não tem permitido que o Espírito Santo seja quem guie sua vida, eu diria, comece a questionar seriamente a sua salvação. Sétima evidência da salvação: paz interior. Uma pessoa salva em Cristo, ela tem paz no coração. E essa paz, irmãos, é uma paz que não depende das circunstâncias. Tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, com saúde, né? Um emprego, com as contas em dias, aí sente uma paz. Essa é uma paz, a paz de Deus é totalmente diferente. Ela não depende das circunstâncias. Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. É estranho você olhar para uma pessoa que está enfrentando problemas, dificuldades, problemas financeiros, problema no casamento, problema com filhos, problema de desemprego, e você olhar para essa pessoa e sempre encontrá-la com um sorriso no rosto, de cabeça erguida, cantando e louvando hinos ao Senhor. As pessoas passam e veem a situação que a pessoa está e se admiram. A palavra de Deus diz assim, é o seguinte: que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem está salvo em Deus, em Cristo, tem paz com Deus. Eu vi um testemunho de uma menina chamada Jaqueline. A Jaqueline, ela foi diagnosticada com leucemia, um câncer no sangue. E ela foi internada às pressas, e ela tinha 10 dias para fazer um tratamento, e durante esses 10 dias poderia ser os últimos 10 dias de vida dela.
talvez ela não resistisse. E ela passou por aqueles 10 dias, e o pastor foi visitar ela, e o pastor não pôde entrar, falou da porta, perguntou: Jaqueline, como você está? E ela aprontou assim, como se estivesse apontando para Deus, e ela disse assim: pastor, estou guardada, pastor. Passou-se os 10 dias, foram visitar a Jaqueline, e o pastor perguntou assim: Jaqueline, como foi passar pela experiência desses 10 dias, em saber que você talvez não passasse por esses 10 dias? E ela disse: pastor, esses foram os melhores 10 dias da minha vida, porque eu sentia a presença de Deus ali comigo, eu sabia que Deus estava ao meu lado, eu sentia a presença de Deus, apesar de eu ser uma pecadora, eu sentia ali a segurança e a paz que Deus estava me amparando. Então, amados irmãos, você tem sentido essa paz em seu coração? Ter paz com Deus é uma evidência da salvação. E para encerrarmos, o último item da lista é: oitava evidência da salvação. Eu já falei várias coisas, mas faltou uma aqui, a cereja do bolo. Sabe qual é, irmãos? O que falta aqui? O desejo de testemunhar. Uma pessoa salva, que está salva em Cristo, ela não consegue ficar calada. O testemunho cristão, irmãos, não é uma atividade da igreja. O testemunho cristão é algo espontâneo, é impossível a pessoa que aceita Jesus, ela querer guardar isso para você, esconder o que Jesus fez em sua vida. Ela quer contar, diz assim: olha, eu era isso e Jesus agora me tornou isso, como eu vim aqui e contei o meu testemunho. Um dia eu fui um dependente químico, hoje eu estou aqui. Eu fui desprezado, muito maltratado no meio da rua, mas hoje eu falo, onde eu vou, eu tenho um orgulho de falar que existe um Deus que me transformou minha vida. Então, amados irmãos, fale para sua família, para os seus irmãos, para os seus parentes, para o seu vizinho, não se cale, testemunhe a respeito desse Deus. Se você passou pela experiência da salvação, você vai permitir que o Espírito Santo lhe use para ser testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. Ellen White fala assim, no livro Caminho a Cristo, página 77 e 78, ele diz assim: tão depressa uma pessoa se achegue a Cristo, nasce no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus, e nos acharemos vestidos da justiça de Cristo. Não será possível calar-nos. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo, não será possível calar-nos. O meu objetivo hoje, irmãos, em trazer essa reflexão foi, primeiro, falar para você que você tenha certeza no coração de que nós temos a garantia da salvação em Cristo. E que se você estiver realmente em Cristo e permanecer nele, você está salvo. Se estamos em Cristo, irmãos, nenhuma condenação há para nós. Agora eu faço um apelo aqui para você que talvez não, algum desses itens esteja em falta na sua vida. Eu diria para você: peça hoje para Deus fazer um renovo em sua vida. Peça a Deus para que Ele possa reformar a sua vida. E que a partir de hoje, não que você vai fazer isso para ser salvo, mas que essas evidências que eu citei aqui, elas possam se manifestar de forma espontânea na sua vida, porque você foi uma pessoa salva e você hoje vive e está nos braços de Cristo. É como eu falei, irmãos, eu não sei se voltarei aqui algum dia. Tudo está nas mãos de Deus. Não sei se amanhã é decidir a minha vida. Peço aos irmãos que orem por mim. Meu desejo é de que logo eu possa voltar. Eu disse no hino que eu estou pronto, e realmente eu estou pronto. Mas eu penso na minha família, minha esposa e meu filho, que com certeza, se acontecer algo de pior, irão sofrer. Eu não estou preocupado com o que eles vão comer e nem beber, não, porque eu sei que Deus vai suprir a necessidade do meu filho e da minha esposa. A minha preocupação é apenas a falta de um pai no lar, de um marido para a esposa.
Eu sei o quanto isso vai sentir falta deles, apesar da presença de Deus na vida deles. Eu sei, meu filho é uma criança de 11 anos, é uma criança especial, ele é muito apegado a mim. Eu sei o quanto ele vai sofrer se eu não tiver mais que conviver com a minha família. Mas onde eu estiver, eu tenho a certeza que Deus estará me guardando e cuidando da minha família. Por isso eu peço aos irmãos que orem por mim, orem pela minha causa, e que acima de tudo, irmãos, seja feita a vontade de Deus, e que nós possamos sair daqui hoje diferente como nós chegamos. Nós possamos sair daqui quebrados pela mão do oleiro, feitos vasos novos, vasos de honra, vasos dispostos a ser enchidos pelo azeite do Espírito Santo. E aqui fica o meu muito obrigado à igreja de São Bernardo. Que Deus abençoe a todos, e que em nome de Jesus eu possa um dia voltar e abraçar cada um de vocês. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor. O hino é o vaso novo. Vamos orar. Santo, santo Deus e amado Pai, antes de apresentar aqui a minha causa, eu quero apresentar primeiramente a tua igreja, porque aqui está o teu povo, aqueles a qual o Senhor escolheu e salvou mediante a graça e o sacrifício de Cristo. Eu rogo primeiramente, Senhor Deus, por cada irmão que está neste lugar, por cada vida, cada lar aqui representado, Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, que o Senhor colocou hoje neste lugar, possa ficar no coração dos irmãos e venha produzir fruto na vida de cada um deles. Que cada um aqui, que, Senhor, enfrenta uma luta própria, cada um dos irmãos aqui tem a sua própria dificuldade, cada um tem a sua própria necessidade. Então, Pai,
Supre, Pai, a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Entra com a providência na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa cada dia os modelar e os transformar, encher do óleo do Espírito Santo e usá-los como vasos de honra na Tua obra. E agora eu me dirijo a mim, Senhor. Me coloco também em Tuas mãos. Não sei qual será o meu destino, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está no controle. E aquilo que o Senhor achar que deve ser o melhor, é porque será. Então, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas que acima de tudo, que o Senhor abençoe esta igreja. E que o Senhor tenha, Pai, misericórdia da vida de cada um de nós. Porque nós somos falhos, nós somos fracos e muitas vezes nós somos negligentes à Tua vontade. Mas que o Senhor possa tirar do nosso meio todo empecilho que nos impede de ter um relacionamento contigo. Restabelece em nós, Senhor Deus, todas as evidências da salvação da vida de uma pessoa que foi salva. Coloca em nosso coração o desejo de orar, estudar a Tua palavra, se relacionar contigo. Faça que nós passamos por cada dia por uma experiência ao Teu lado. Também, Pai, coloque em nós o Teu Santo Espírito, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Coloque em nosso coração o desejo de testemunhar da Tua palavra e nos dá a Tua santa paz interior em nosso coração. Nos despede a nossos lares, Senhor Deus, na proteção dos Teus santos anjos. Nos dá uma semana abençoada em Tuas mãos. Toma a frente de todos os projetos dessa igreja e no projeto individual de cada um dos irmãos aqui presentes. Que o Senhor possa executar na vida de cada um de nós aquilo que o Senhor deseja que seja realizado. E que nós possamos permitir todos os dias que o Senhor controle nossa vida e opere um milagre a cada dia da nossa vida. Pai Santo e Pai querido, muito obrigado pela semana que se inicia, Pai. Aqui eu deixo o meu agradecimento, Senhor, em nome de Jesus, a Ti e à Igreja de São Bernardo que tem orado por mim, Senhor. Que as orações dos meus irmãos cheguem ao Senhor e que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar a mão sobre eles e sobre mim também. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor Deus, nos leva para casa na Tua santa paz. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu não vou dizer aqui um adeus, mas vou dizer aqui um até logo, em nome de Jesus, independente do tempo que eu leve para voltar nessa igreja, ou aqui, ou no presídio, ou em qualquer outro lugar. Eu estarei sempre orando pela igreja do Senhor. Eu não sei o nome de cada um aqui, mas quando eu colocar nas minhas orações, a igreja de São Bernardo, tenho certeza que a mão de Deus será sobre todos. E eu peço mais uma vez que os irmãos orem por mim, em nome de Jesus, e já agradeço. Amém. Queremos agradecer.